Olá, crianças! Hoje estudaremos Geografia. A página do livro é a página 46. O nome do assunto é Brasil Relevo. Relevo é o conjunto das formas de um terreno presentes em uma paisagem. O relevo está em permanente mudança devido à ação dos agentes internos e dos agentes externos ou modeladores. Agentes internos do relevo. Os agentes internos são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Tectonismo é um fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas presentes na litosfera terrestre. Litosfera é a camada externa da Terra. Através do movimento das placas tectônicas, surgem as montanhas, as depressões profundas ou os desdobramentos. Na zona entre duas placas tectônicas, há bastantes terremotos e vulcanismos, posto que também desencadeia mudanças no relevo. Como funciona o tectonismo? A crosta terrestre da Terra é formada por grandes placas rochosas chamadas de placas tectônicas, que ficam flutuando sobre o magma que está localizado no manto da Terra. As placas tectônicas ficam dançando uma valsa na litosfera terrestre, no movimento de vai e vem. E o tectonismo ocorre através de abalos das placas tectônicas e da atividade vulcânica. Designam um movimento que provoca uma vibração brusca na superfície da Terra. O vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra para a superfície. Quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e de fumaça. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. Por que existem os vulcões? Vulcões são aberturas de montanhas presentes na superfície da Terra em que expelem gases, fogo e lava. Os vulcões surgem quando as chamadas placas tectônicas, que fazem parte da crosta terrestre, se chocam, movimentando o material presente sobre elas e deixando abertura para as camadas mais profundas do planeta. Os abalos sísmicos ou terremoto é um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais situada no interior da crosta terrestre e a profundidades variáveis. A maioria dos abalos sísmicos é de origem natural da Terra e são chamados de sismos tectônicos. Onde ocorrem terremotos com mais frequência? Entre as nações que já estão nessa situação, o Japão, a Indonésia, a Índia, Filipinas, a Nova Guiné, Turquia, os Estados Unidos da América, Haiti, Chile, entre outras. O maior terremoto que já aconteceu no mundo foi em Valdívia, no Chile, no ano de 1960. Deixou 2 milhões de mortos e 2 milhões de feridos. O Brasil não está totalmente livre da ocorrência de terremotos, porém, esses tremores ocorrem sem que haja destruições de construções e infraestrutura, pois o território brasileiro encontra-se distante de zonas de instabilidade tectônica, ou seja, longe das zonas de convergência entre as placas. Os agentes externos do relevo são aqueles
que atuam sobre a superfície no sentido de promoverem transformações sobre as formas e a modelagem terrestre. Os agentes externos do relevo mais preponderantes são as águas fluviais, pluviais, marítimas, etc., os ventos e as alterações climáticas que ocasionam dois principais processos, o intemperismo e a erosão. Depois, falando no nosso livro sobre os principais tipos de relevo aqui do Brasil, né? Um dos principais tipos de relevo brasileiro é o planalto, caracterizados por territórios relativamente planos e em áreas de altas altitudes, normalmente superiores a 300 metros. As depressões consistem em áreas rebaixadas em consequência da erosão. São conjunto de relevos planos ou ondulados. A planície é caracterizada por áreas planas ou suavemente onduladas. Elas normalmente são formadas pelas deposições de sedimentos transportados pela ação da água ou do vento. Aí vem falando também de algumas variantes do relevo, né? A serra é o conjunto de montanhas e terrenos acidentados com fortes desníveis e muitos picos. O tabuleiro é uma forma de relevo constituída por pequenos plantões de altitude em geral, modesta, entre 25 metros, limitados por escarpas denominadas barreiras. Patamares são formas de relevo, né, que têm altitude menos elevadas, são onduladas, que constituem superfícies intermediárias e de degraus entre áreas de relevo mais elevado e áreas de relevos mais baixas. Depois nós tem aí falando sobre chapadas. É uma forma de relevo montanhoso em que ocorre extensões de solos elevados e planas, né? As chapadas têm mais de 500 metros de altura. Essa é a minha aula de hoje. Nos veremos nas próximas. Tchau, até breve.